Silicon Valley ou Vale do Silício. Esse é o nome dado à Baía de São Francisco, região onde estão estabelecidas várias startups e empresas de tecnologia. Mas por que especificamente tem o nome de Vale do Silício? Bom, a palavra silício surgiu das empresas responsáveis por circuitos integrados, que são feitos exatamente de um elemento químico chamado silício. Como vocês podem reparar, eu não estou gravando no meu cenário. Eu tive que improvisar um cenário por enquanto, até que o meu cenário seja reformado. Bom, a história do Vale do Silício começou lá para o meio do século XX, com uma pequena divergência sobre quando e por que o Vale realmente iniciou suas atividades. Alguns historiadores dizem que foi em 1906, quando empresas de eletrônica da época se empenharam nos testes para a comunicação via rádio. Embora oficialmente, ou mais próximo de oficial possível, o Vale do Silício tenha seu início no fim dos anos de 1940 e comecinho dos anos 50. Nesse período, os Estados Unidos se estabeleceram de vez como potência mundial, e muitas empresas surgiram não só no Vale do Silício, mas em todo o país. Esses acontecimentos são tidos como os principais responsáveis por empurrar a região para um crescimento de produção, já que as empresas ali presentes eram as principais fontes de matéria-prima para armas e aviões na época. Em 1957, um grupo de investidores, que não tinha um nome mais criativo do que literalmente o grupo, para se chamar, se reuniu para investir em startups de tecnologia. E como eles eram melhores em investir em empresas do que em criarem nomes, prosperaram rapidamente. Acontece que mesmo naquela época, na década de 60, já era possível vislumbrar um futuro digital. E para isso, o silício seria exigido para criar os chips semicondutores e circuitos integrados, que hoje encontramos em praticamente tudo, do celular ao micro-ondas, da placa de computador às Smart TVs. O centro de tecnologia, tal como conhecemos hoje, começou com o incentivo dos Estados Unidos ao setor privado, quando levou um homem chamado William Shockley, vencedor de um Nobel de Física, a se instalar em Palo Alto, junto com vários engenheiros e pesquisadores. Na época, Shockley conduzia uma empresa de semicondutores que carregava o seu nome, a Shockley Semiconductor Laboratory. Mas parece que as coisas iam de mal a pior nas mãos dele. Com fama de ser um péssimo chefe, 8 de seus melhores e mais brilhantes funcionários, que viriam a se tornar os 8 traidores, simplesmente saíram da companhia. Acontece que um visionário empreendedor capitalista encheu os olhos para cima dos 8 traidores e decidiu investir uma bolada nos rapazes. Seu nome? Arthur Rock. Assim começa a Fairchild Semiconductor, que simplesmente deu mais do que certo, algo que trouxe uma grande visibilidade para a região e que facilitou a transformação de um pequeno conjunto de startups do passado na grande potência que é o Vale do Silício hoje. E isso foi nada mais nada menos que a fundação da NASA, que foi criada para competir diretamente com a União Soviética na corrida espacial. A sede da NASA fica em Washington DC. O que o Vale do Silício tem a ver com isso? Acontece que quem ficou responsável por todas as peças dos circuitos integrados dos foguetes e equipamentos tecnológicos da NASA foi justamente a Fairchild Semiconductor, o que trouxe muita visibilidade e maiores investimentos para a empresa, e consequentemente chamou mais atenção ao Vale do Silício. O governo, que estava em plena corrida armamentista contra outra superpotência, a União Soviética, precisava de tecnologia avançada para sair na frente, mas com as imposições do governo desagradando o pessoal do Vale do Silício, o setor privado viu a chance de ocupar esse espaço. Graças a toda a atenção, a faísca da rebeldia acesa e a vontade de empreender, o Silicon Valley ainda contou com o apoio de inúmeras universidades presentes na região, como as universidades de Berkeley, Stanford, Santa Clara e Universidade Tecnológica Internacional, a ITU. Arthur Rock, que já tinha acertado a mão com os 8 traidores, decidiu ir mais longe e convencer mais mentes brilhantes a largarem seus empregos tediosos e engordarem a linha de frente da tecnologia no mundo. E a sua conta bancária, é óbvio. Dobrando os investimentos em cima da promessa tecnológica. Como eu disse, o cara foi visionário. E isso o levou para muito mais longe do que outros players da época. Segundo a história conhecida, foi esse grupo que deu start para o que viria a se tornar o maior polo industrial do mundo, com mais de 2.000 empresas distribuídas em cerca de 20 cidades na região da Baía de São Francisco. 2 dos 8 traidores, Robert Noyce e George Moore, tiveram o incentivo de Rock para começar nada mais nada menos que uma das empresas que revolucionou a comunicação a nível global, e é uma das maiores, se não a maior no mercado em que atua, com um valor de mercado de 144 bilhões de dólares, a Intel.
Não demorou para que outros empresários decidissem buscar o topo de Arthur Rock, e logo mais empresas com foco na região foram surgindo, atraindo investimentos e aquecendo as coisas para valer. Mas, como eu sempre digo, nem tudo são flores. Enquanto algumas collabs entre grana e cérebro davam certo, como a própria Intel, outras como a Atari não podiam dizer o mesmo, e a culpa nem sempre era do cérebro. Nesse meio tempo, no dia 1º de abril, há exatos 45 anos antes da fundação da Negocializando, surge a Apple Computer, de Steve Jobs, que depois de inúmeras rejeições de investidores, passou a chegar na pessoa certa, que 3 anos depois a empresa abriu capital, gerando lucros gigantescos para seus acionistas. Com tanto sucesso, agora todos queriam brincar de investir no Vale do Silício e dobrar as apostas a ponto de bater de frente com outras regiões de grandes investimentos, como a Costa Leste, por exemplo. Mas as empresas da Baía de São Francisco estavam cada vez mais fortes nos fundos de investimentos, e aqueles que a Costa Leste se recusava a patrocinar, bom, corriam para o Vale. E basicamente era a melhor decisão que eles tomavam. Agora, não eram apenas as companhias de semicondutores e de biotecnologias que estavam prosperando. Foi na década de 1980, o grande boom das telecomunicações aceleraram ainda mais o processo de expansão e consolidação do Vale do Silício. Não demoraram a surgir os computadores pessoais, por meio de nomes como a Apple de Steve Jobs e a Microsoft de Bill Gates, simplesmente redesenhando a realidade e mudando para sempre a forma como iríamos interagir com a tecnologia. Com o surgimento da internet, lá pela década de 90, uma nova onda inundou o Vale do Silício, e nasceram empresas como eBay, Google, Yahoo e vários outros que fizeram história no começo da internet. Com o amadurecimento das tecnologias e dos nossos acessos à rede, os avanços foram ainda mais significativos. Foi lá pelos anos 2000 que veio o boom das redes sociais. Nomes como o Orkut, filiado a Google, Facebook, da Meta, o antigo Twitter, LinkedIn, entre outras redes, explodiram na internet e também explodiram os bolsos dos investidores com cada vez mais dinheiro. Nomes como Alphabet, dona da Google, Netflix, Meta, Tesla e muitas outras também fazem parte do mais variado acervo de empresas que investem pesado em recursos na região, todos os anos buscando gente inspirada e interessada. O Vale do Silício se tornou não apenas o polo mundial da inovação tecnológica, mas também um centro extremamente atraente para investimentos em cada vez mais áreas. Isso sem contar a gigantesca diversidade na população do local, que é constituída por uma grande parcela de imigrantes, cujo número em 2021 ultrapassava os 38%, isso é, quase 3 vezes mais que a porcentagem geral dos Estados Unidos. Isso é a prova de que diferentes culturas e modos de pensar podem sim trabalhar juntas e criar algo muito maior e melhor, justamente por aportar visões e ângulos que se completam. Ou seja, ao contrário do que muitos dizem, diversidade cultural não é lacração. É sempre bom ter gente que pensa diferente trabalhando juntas, pois assim nós podemos ter uma visão mais ampla do mundo, consequentemente ter mais sucesso nos negócios. Não é à toa que com as inúmeras oportunidades que surgem a todo instante, investidores de todo mundo olham para a região com cifrões nos olhos, atentos ao próximo grande sucesso. Mas não é só de grandes empresas e incríveis inovadoras startups que vive o Vale do Silício, já que várias cidades que formam esse aglomerado possuem também um grande acervo de locais para o turismo. Lá de muitos museus, uma culinária tão diversa quanto seu povo e trilhas para todo tipo de atividade ao ar livre, desde caminhadas até ciclismo, o Vale do Silício é cheio de ótimos programas para todo tipo de gente. Vale muito a visita. Empresas como a Google, Apple e Facebook oferecem tours que permitem aos visitantes explorar seus inovadores campos e entender um ambiente que impulsiona tanta inovação para o mundo. Imagina poder viajar para a Califórnia e ver de perto a magia acontecendo. Eu mesmo pretendo fazer esse tour muito em breve. É bem interessante, pois se você tem o desejo de se tornar um grande empresário, é muito bom você conhecer um ambiente onde habitam as maiores empresas do planeta. E com certeza absoluta, quando eu fizer essa viagem, eu vou usar a Nomad. Para quem não sabe, a Nomad é uma conta corrente global, feita para quem deseja desbravar o mundo e conhecer as belezas do nosso planeta. A Nomad é aceita em mais de 180 países e possui um cartão de débito que pode ser usado em cada um desses 180 países. Com a Nomad você economiza até 10% na sua viagem. Isso porque a conta Nomad possui uma série de benefícios
que te permitem economizar. Primeiro que se você for viajar e comprar dólar, a Nomad faz a conversão do real para o dólar comercial, ao invés do dólar turismo, que é mais caro. Só nisso você já economiza muita grana, porque o imposto sobre o dólar comercial é menor. Bom também é que uma vez que você deposita o seu dinheiro na Nomad e faz compras no exterior, a Nomad converte a moeda automaticamente para a moeda local do país. Então, você não precisa ficar fazendo conta e cálculo na hora de comprar alguma coisa. É só pagar na moeda local do país em que você estiver. E o legal disso é que você faz tudo isso pelo cartão de débito. Tem a versão física, que você precisa pagar uns $20 para te enviarem, e tem a versão digital, que é só você pagar por aproximação com o seu celular. Eu particularmente, hoje em dia, eu só pago com o celular por aproximação, nem uso o cartão físico. Isso aí faz com que você não tenha que andar com um bolo de dinheiro no bolso, ou seja, é muito mais seguro. Sabe o que é interessante também? Além da Nomad ter a conta global, que te permite viajar com mais segurança e gastando menos, a Nomad tem a conta de investimentos, que te permite investir em empresas dos Estados Unidos, inclusive as empresas do Vale do Silício, que é o assunto desse vídeo. Então, além de você poder viajar para o Vale do Silício e economizar com a Nomad, você também pode investir nas empresas que compõem o Vale. Sabe o que é melhor de tudo isso? É que eu consegui um cupom na Nomad que te dá até $20 de cashback. Então é o seguinte, se você quer viajar para os países e economizar dinheiro ou investir em empresas americanas, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e cria sua conta na Nomad. E quando aparecer para você colocar um cupom, você coloca o cupom negocializando, que aí você ganha até $20 de cashback. Então, bora lá. Clica no primeiro link da descrição e usa o cupom negocializando. Atualmente, o Silicon Valley é o lar das mentes que buscam mais, que querem algo diferente e sabem que ali é onde vão conseguir, já que os planos de incentivo continuam chovendo para pequenos empresários que sonham em chegar longe e ser o novo Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, que também tiveram seu início em pequenos espaços do Vale e dali ganharam o mundo. É óbvio que nem tudo são flores, pois desde a queda do Silicon Valley Bank em março de 2023, o lado financeiro da Baía de São Francisco se viu um pouco abalado. O banco tinha injetado dinheiro em títulos do governo, uma aposta um pouco ambiciosa, e no final das contas acabou mordendo o próprio rabo quando os juros aumentaram. Isso levou muitos clientes a resgatarem grandes somas do banco. Além disso, as pessoas que já sabiam das condições do SVB mudaram de banco o mais rápido possível, o que gerou uma grande queda no capital e uma queda ainda maior nas ações. A situação teria sido ainda pior se o HSBC não tivesse vindo ao resgate e comprado o SVB lá do Reino Unido. Isso garantiu que o banco como um todo mantivesse milhares de contas seguras, incluindo contas de empresas que fazem empréstimos para as startups. Quase deu ruim. Mas enfim, é esse espírito de reinvenção e de busca pela rebeldia que mantém o Vale do Silício em pé. E seguindo, mesmo depois de todas as dificuldades. Assim como a internet e a comunicação, o Vale também cresceu e evoluiu, focando agora seus esforços em algo que parece ser o futuro: inteligência artificial. Graças ao incentivo de pesquisa dessa nova tecnologia e ao investimento de grandes visionários, temos hoje a OpenAI, que é uma empresa em expansão, trazendo cada dia mais possibilidades de conhecimento para o povo e trabalho para engenheiros e programadores. Essa nova onda de possibilidades também ajudou antigos gigantes, como a Intel, a se recuperar e criar novos projetos de computadores que facilitarão ainda mais a vida dos trabalhadores e usuários médios. O que mais o Vale do Silício pode revelar ao mundo? Eu ainda não sei. Bom, na verdade, eu sinto que só nos cabe esperar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: dali ainda vamos ver surgir nomes e tecnologias que moldarão o nosso futuro. Se você gostou desse vídeo, comenta aí qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal. Deixe o seu like para fortalecer e também se inscreve para conhecer mais histórias inspiradoras dos maiores nomes do Brasil e do mundo. E também para me ajudar a bater 1 milhão de inscritos. Meu nome é Bruno César e essa é a minha parte. O resto é com você.